Agora aqui na CBN Campinas, o diretor de uma empresa de consultoria em educação internacional, Diego Calamares, ele que vai falar um pouco a respeito do intercâmbio. Quais são os destinos mais procurados pelos brasileiros, os países de interesse e também valores, expectativas, como que faz, como que não faz, enfim. Final de ano e começo de outro sempre tem aqueles planos, metas de fazer um intercâmbio internacional. Os pais também ficam preocupados, filho fora do país, enfim, muito assunto para a gente tratar. E eu agradeço já ao Diego pela participação aqui. Muito obrigado pela participação aqui na CBN Campinas. Diego. André, tudo bom? Primeiramente, obrigado pelo convite. Sempre é um prazer falar com você e com a CBN. E vamos lá, vamos falar de intercâmbio. Então, como eu abri, né, a nossa entrevista aqui, nosso bate-papo, acho que é um período muito interessante, importante para jovens. A gente coloca jovens, mas lógico que são várias faixas etárias, a gente também vai abordar isso. Mas para o jovem é algo fundamental para a vivência e também para a parte profissional, mas sempre fica um receio por parte dos pais e familiares, né? Essa questão. Como saber administrar isso e como que a empresa também pode trazer segurança, né? Principalmente quando o filho vai para fora. Primeiramente, quando trata-se de filhos, é um ponto um pouquinho mais delicado por conta da insegurança dos pais, né? É de se entender, justamente, deixar o bem mais precioso do mundo viajar. E nesse âmbito a gente consegue ter muito a questão de conhecer a fundo os pais e principalmente entender todas as seguranças envolvidas, não só dos responsáveis, como do próprio aluno ou aluna, né? Então, inicialmente é muito importante ter um papo mais aberto, nada comercial, justamente para a gente entender o que o aluno busca, quais são os anseios dele e mesma coisa referente aos pais, né? Eu costumo dizer que quando você atende um menor de idade nesse sentido de segurança, você tem que cuidar mais dos pais do que os próprios alunos, justamente pelo fato dos pais não vivenciarem essa experiência que o aluno está buscando. Então, de realmente ter certezas ao longo desse processo, né? A tradição é algo realmente importante nesse sentido também, porque, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande por parte das agências de intercâmbio hoje do Brasil e do mundo lidar com esse tipo de tratativa de menores de idade. E aí a gente sempre trabalha a questão de provas sociais, tentando expor o máximo da realidade do programa, a verdade nua e crua, realmente para deixar os pais preparados para os tipos de variáveis que pode ter, né? No intercâmbio a gente está falando de algo realmente muito aberto, onde a gente trata a comercialização sem um tipo de um produto físico, né? Então é muito importante explanar todos os detalhes, sem exceção, para que eles possam entender que realmente existe um caminho, né, de sucesso, uma organização, um planejamento em relação aos programas de intercâmbio. Uhum. Com relação a esses programas, quais são os mais procurados pelos brasileiros e também com relação aos países de interesse? É algo já tradicional ou isso vai mudando aí ao longo dos últimos anos? Eu posso dizer que é algo mais tradicional, e falando um pouquinho da cultura dos brasileiros, eles costumam procurar algo que eles já viu sucesso em outras pessoas, né? O portfólio assim, das agências de intercâmbio praticamente correm igual, em questão de demanda, mas alguns programas específicos teve uma crescência, não só na questão do planejamento acadêmico, do sucesso acadêmico em si, mas também da questão social do negócio, né? Hoje o programa de au pair, que nada mais é de trabalhar legalmente nos Estados Unidos como babá, cresceu bastante nesse sentido. É uma demanda que só cresce, né? O interesse do americano é genuíno, não só em brasileiras, mas também outras nacionalidades, pela questão de custo-benefício, do que contratar uma própria babá americana. O programa de high school é um programa que nunca deixou de estar em alta, que é o colegial no exterior. É um programa que, querendo ou não, acaba expondo o aluno um pouco numa realidade sem o suporte físico dos pais, e sim, realmente numa realidade totalmente nova, né? E aí a questão de uma crescência de produtos que não tinham uma demanda muito alta, né, por volta dos anos de 2018, 2019, são programas mais vocacionais, programas que são mais focados para a preparação do ensino superior. Então, quando a gente fala até mesmo de um programa de férias, né, que são programas nos meses de janeiro e julho, são programas que a pessoa vai com o intuito acadêmico de desenvolver o inglês, mas ao mesmo tempo tem todas as atividades e passeios inclusos, onde a gente acaba misturando um pouquinho em quebrar a insegurança dos pais
e, ao mesmo tempo, deixar o aluno um pouquinho mais independente numa experiência internacional. Os programas executivos, né, com preparatórios para algum segmento específico, têm crescido bastante, e não são só para jovens, né? Se a gente pensar, a maior demanda hoje, nesse sentido, são pessoas de 38 a 46 anos, onde se sentem na necessidade de desenvolver não só o inglês, mas algum sentido já pré-designado, algum segmento mais nichado nesse sentido para desenvolver a parte profissional. E também vale ressaltar, né, que não só os programas com foco em carreira também, mas também a questão de ensino superior. Era algo realmente que era tratado realmente como tabu, não só pela questão de preço, mas burocracias, ingresso a uma faculdade internacional. E nos últimos 4 anos, as agências do Brasil vêm sentindo uma demanda e vêm cada vez se preparando para o mercado, e está cada vez mais fácil ingressar, né? No mesmo sentido que o high school, antigamente, coisa de 20, 25 anos atrás, tinha já um receio sobre, chegou a vez do ensino superior, do higher education, começar a despontar e levar brasileiros não só para Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, que são os países com mais demandas, mas países para o mundo inteiro. Bacana. Com relação, Diego, você disse esse tipo de intercâmbio que tem período de férias, é um tiro mais curto, digamos assim. Dá para a gente ter uma noção de quanto que custa fazer esse intercâmbio mais curto? Hoje um programa de férias, né, depende muito do modelo que eles buscam. É um portfólio que já ficou muito grande, então a gente consegue atender desde de um sentido único, que é a aprendizagem da língua, colocar alguma vertente profissional, uma questão vocacional, negócios, marketing, ou até mesmo programas que já são voltados realmente para uma preparação para o ensino superior, né? Hoje um programa individual, realmente onde a criança passa a ser acompanhada a partir do momento que ela desembarca no destino final, sai por volta de 17 a 18 mil reais, com todas as inclusões, né? Por mais que haja diferentes tipos de produtos, o escopo dele é o mesmo. Então os pais acabam não tendo que aportar mais dinheiro, porque é um pacote completo. Então, desde acomodação, passeios, alimentação, as aulas, material didático, certificado, já vem tudo incluso, né? E pensando um pouquinho já nos preparatórios, acaba ficando por volta aí a partir de 29, 30 mil reais de 3 a 4 semanas os programas. Agora, para o outro lado, para um público, né? Vamos colocar assim, 40 a mais, 50 a mais, de repente a gente acaba. O pessoal fala, mas esse intercâmbio é coisa para o pessoal mais novo, quer aprender lá uma cultura nova e tudo mais. Mas também tem esse outro lado daquela pessoa que de repente já está com a economia mais consolidada, com a vida já mais estabilizada e também quer ter essa oportunidade. Também é possível esse tipo de intercâmbio para esse público? Na verdade, só tem crescido essa demanda, né? A gente sente isso não na questão mesmo de clientes entrando e demandando por esse tipo de curso, mas também pelas próprias escolas que vêm criando cursos específicos para pessoas maiores de 30 anos, pessoas maiores de 50 anos. E quando a gente analisa um pouquinho o perfil dessas pessoas, elas estão buscando mais uma questão de uma imersão cultural, de conhecer novas pessoas, novos lugares, realmente ter um momento diferente da vida dela, do que realmente focar inteiramente na questão acadêmica. Alguns destinos desses, por exemplo, que vem na minha cabeça, Malta é um destino que está super em alta para pessoas de 50 a mais, né? Que é um país no sul da Itália que, querendo ou não, acaba sendo um país de veraneio dos europeus, por ser uma ilha, por ter praias maravilhosas. Canadá é outro país que tem se preparado bastante para um nicho especificado, né? Desse de 50 a mais também. Bacana, são destinos... Malta e Canadá, né? Você colocou, tem, acho que às vezes a Itália, Londres também, geralmente são esses destinos mais tradicionais, mas a gente pode ver que outras oportunidades vão aparecendo em outros locais. Agora, com possibilidade ou com perspectivas para o ano que vem, você até falou, né, que vem crescendo aí essa questão de intercâmbios. É uma boa expectativa para o ano que vem com relação a esse tipo de intercâmbio internacional? O cenário de 2024 é muito otimista, né? A gente já vê uma crescência em relação a, se a gente comparar 2019 a 2022, 2023, né, que foram anos úteis, eu falo anos sem nenhum impedimento, sem nenhuma pandemia.
A gente teve já um aumento de procura, né, de demanda de mais de 32%, e para 2024 não vai mudar, né? O portfólio continua o mesmo, obviamente que o High School, Higher Education, programas de férias, continua crescendo cada vez mais, só que a questão de demandas dos países em si demandados, normalmente mantém-se o mesmo, né? Canadá, Estados Unidos, Inglaterra também, Austrália, Irlanda. Então, são países que já têm uma cultura associada ao intercâmbio que acaba facilitando a adesão do estudante. Uhum. Diego, para quem está nos acompanhando agora e fica assim, pô, gostaria realmente de fazer, né, um intercâmbio, começar a conhecer, quais são as primeiras dicas e orientações assim, básicas, aquele passo a passo que a pessoa pode fazer para realmente conseguir fazer um intercâmbio, aí realmente se certificando de todos os cuidados, passando segurança para os familiares e sendo bem sucedido nesse intercâmbio? Eu costumo dizer, né, que o sucesso de intercâmbio, 51% é responsável a empresa do sucesso, os outros 49% é o estudante. Porque o que eu mais prezo, por exemplo, na minha empresa é justamente esse diagnóstico de perfil. Hoje a gente está falando de mais de 8 a 10 países, falando da língua de inglês que a gente consegue trabalhar. Então, é entender justamente que tipo de intercâmbio e que vida, que rotina que eles imaginam lá. Quando a gente faz um primeiro atendimento, a gente tenta já não direcionar para algum lugar específico, para não deixar um atendimento tendencioso, um atendimento que realmente já traça um perfil para o cliente, porque o cliente que tem que ter um entendimento muito legal do que ele vai viver. Falando da parte demográfica, cidades maiores, cidades menores, a incidência da língua, nem sempre um país que a gente manda para algum estudante falar inglês é a primeira língua deles, com o exemplo de próprio Malta, África do Sul. Então a gente tenta entender mais ou menos qual que é o lifestyle que ele busca, né? Hoje a gente trabalha tanto com países do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Então, como é um número alto, né, que a gente pode ofertar para eles, a gente tem que entender justamente qual que é o perfil dele, né? Tem as partes burocráticas também para analisar, se ele quer ter um trabalho a mais em relação à parte de entrada do país, quando se exige alguma vacina diferente, algum visto. Então, a gente sempre tenta tratar todas as variáveis do sucesso do intercâmbio e justamente a gente, junto com o próprio estudante, vai entrar num consenso para achar o melhor país de perfil para ele. Bacana, dicas valiosíssimas aí para a pessoa conseguir realmente ter sucesso desde o começo dessa empreitada. Diego Calamares, diretor aí de uma empresa de consultoria em educação internacional aqui em Campinas. Mais uma vez agradeço sua disponibilidade em atender a CBN Campinas e já desejo, né, um ótimo 2024 para você e para todo mundo aí, viu? Muito obrigado mais uma vez. Para todos nós, André, novamente ressaltar o convite. É sempre um prazer estar com vocês, falar com você e desejar a você, a CBN, a toda a população de Campinas, muitas viagens, muitos intercâmbios